Olá, professor, professora que nos assiste, que está nos acompanhando nestas aulas ou nestas pré-aulas. Seja muito bem-vindo à nossa aula, à nossa lição de número 8. Estaremos falando hoje sobre um assunto importantíssimo e que provavelmente todos, absolutamente todos nós, precisamos em algum momento ou praticar ou pedir que alguém praticasse para conosco. Perdoando uns aos outros. A espiritualidade do sacrifício. E nós, já de início nós poderíamos perceber que esta lição, ela trata a partir de um olhar, a partir de uma lente de que o perdão não é algo natural, de que o perdão não é algo fácil de se realizar, como muitas vezes é pregado, é ensinado em algumas comunidades. O perdão é um ato de sacrifício que precisa ser realizado por aquele que foi ofendido, que foi machucado ou que foi defraudado de alguma forma. Dentro da nossa lição, você estará percebendo o seguinte: qual será o nosso objetivo principal? Ressaltar a importância do perdão para a vida cristã, bem como a necessidade de perdoar para ser perdoado. E aí, olha só, dentro do nosso primeiro tópico, entendendo o perdão, nós temos aí 3 subdivisões ou 3 pequenos temas para nós trabalharmos. O primeiro vai falar sobre o significado do perdão. E aí você vai encontrar na nossa lição algumas traduções, algumas palavras, algumas semânticas, alguns significados específicos sobre perdão. Está aqui na lição. O que é importante que você trabalhe é que os seus alunos tenham a compreensão que o perdão, ou no perdão, alguém sempre pagará a dívida. E quem pagará a dívida no perdão, nesta ação, é exatamente quem estiver perdoando. Ou seja, uma dívida é existente. Então, se você perdoar, logo você estará absorvendo essa dívida, você estará pagando, você estará sofrendo ao perdoar. Imagine que eu pego emprestado R$50 seu. Passam os anos, eu não pago, você sempre na esperança de que eu pague isso, até um belo dia em que você resolve perdoar a dívida. Você vai chegar e dizer para mim: Jason, estou te perdoando a dívida dos R$50, você não me deve mais nada. Eu poderia dizer: uau, fui perdoado. Teve algum custo para mim isso? Não, nenhum. Mas para você teve um custo. Você arcou com a dívida, você absorveu-a, você foi aquele que pagou, entre aspas, a dívida que era minha. Tá? Então é importante trabalhar este entendimento sobre o perdão. Seguindo, perdoando como Deus perdoou. Ou seja, Deus é o nosso modelo de perdão. Eu devo perdoar os outros como? A partir de que modelo? A partir de que personagem? Quem é a pessoa ou quem é aquele que eu tenho como modelo para perdoar? E aí nós vamos ter a explanação, de Efésios 4:32, por exemplo. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como devemos perdoar os outros? Como Deus nos perdoou. E aí você pode perguntar aos seus alunos: como Deus nos perdoou? O perdão de Deus, ele é encontrado na declaração pública do seu amor na cruz. Quando Deus está realizando aquela declaração pública de amor na cruz do Calvário para a humanidade, é um ato de perdão. Ou seja, ele está agora pagando a dívida que era nossa, ok? E ele está absorvendo o castigo que era nosso. Ele está na sua própria pele, ele está sentindo
exatamente tudo aquilo que era para nós sentirmos e viver. Então, nós encontramos em Deus o modelo de como perdoar uns aos outros. E por fim, dentro desse primeiro tópico, o perdão incondicional não tem limites. É importante nós trabalharmos aqui, não é? Algumas ideias, talvez aí não idênticas à dos discípulos, de que principalmente os judeus compreendiam que o perdão ele era obrigatório ao menos 3 vezes, por conta de textos como Amós 1:3, ou Jó 33, 29 ao 30, que fala sobre um Deus que perdoa 3 ou até 4 vezes. Então, a partir disso, os judeus entendiam que no mínimo 3 vezes deveria ser perdoado. E aí quando Pedro faz essa pergunta para Cristo, ele aumenta, ele dobra a gente. Olha só, Pedro, para ele está fazendo algo incrível e para os judeus à sua volta. Uau, se deveríamos perdoar 3 vezes, agora Pedro vem perguntar se devem perdoar 7 vezes. Gente, é o dobro, mais do que o dobro. A grande questão é que Jesus faz uma conta aqui maluca. Jesus diz, olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, a ideia aqui não é você realizar uma soma, eu devo perdoar 490 vezes uma pessoa. Então eu estou contabilizando, e quando chegar na 490 eu deixo de perdoar porque é isso que Cristo ensinou. Não, a ideia aqui não é a contabilização. A ideia é exatamente o perdão sem limites. Não deve existir imposição para a quantidade de vezes que eu vou perdoar alguém. Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Quantas vezes esta pessoa estiver arrependida dos seus feitos ou não. Oh, mas se ele não se arrepender, eu não vou perdoá-lo. Eu perdoo ele. A questão é se ele vai assimilar esse perdão ou não. Mas a responsabilidade de perdoar aqueles que ofendem a mim, que podem em algum momento defraudar a minha vida, é única e exclusivamente minha. Ok? Então, o perdão incondicional, ele não tem limites. Ou seja, perdoe. E perdoe quantas vezes for necessário. E quantas vezes será necessário? Quantas vezes você e eu estivermos vivendo nessa terra. Somos imperfeitos, caminhando com pessoas imperfeitas, que errarão, falharão e o perdão será necessário. O nosso segundo ponto da nossa lição vai abordar sobre os mitos sobre o perdão. E aí nós temos aqui 3 mitos. O mito do silêncio, o mito do tempo e o mito do desejo. Ou seja, são algumas narrativas, são alguns entendimentos errôneos sobre perdão. Por exemplo, no mito do silêncio, as pessoas falam, eu perdoei, mas não quero mais conversa com fulano. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso não passa de negligência a uma situação que aconteceu e você está evitando essa pessoa. O silêncio, gente, a pessoa que fica em silêncio, o sábio vai caracterizá-la como uma pessoa sábia. Agora, nesta situação, neste caso, não. Então o silêncio, ele sufoca a alma, ele gera amargura ao coração. Quando há situações mal resolvidas, é importante e é necessário que se resolva. Segundo, o mito do tempo. Você pode já ter lido aí em frases de caminhão, de carro, o tempo é o melhor remédio para todas as dores. Só o tempo pode curar qualquer doença. Gente, o tempo ele pode ser um remédio no processo de cicatrização, mas ele também pode ser um veneno no processo de aumento de amargura, de raiva e ódio. Provavelmente, quanto mais o tempo passava no relacionamento de Caim e Abel, mais o ódio de Caim aumentava por Abel. Então perceba, o tempo ele deve ser usado de forma correta. Olha só, Gênesis 33, Jacó e Esaú, gente, é 20 anos em que eles não conversam, em que há silêncio e que há tempo. E depois de 20 anos, para que este relacionamento fosse restaurado, houve a necessidade de um diálogo e de um reencontro. E por fim, o mito do desejo. Que mito é esse? É a ideia de que eu devo perdoar quando sentir. Olha, eu vou perdoar ele. Quando? Quando eu sentir. Quando eu sentir no coração, quando eu sentir na alma.
aí sim eu irei perdoá-lo. Até então, não. É errado. Não é bíblico isso. Nós somos chamados a perdoar, gente. Ó, é claro que o sentimento pode estar envolvido, sim, no ato de perdoar. Mas se não estiver, a razão deve prevalecer. A razão deve prevalecer. Existem coisas que Deus orientou a nós e deu como princípio e que nós até não queremos muito fazer, mas somos chamados a fazer, porque é um princípio estabelecido pelo Senhor. Então, tenha o devido cuidado com o mito do silêncio, com o mito do tempo e com o mito do desejo. Eles, por si só, são mitos, são falácias e não se aplicam ao perdão bíblico. Vamos caminhando. O nosso terceiro tópico da lição: quando o perdão não é liberado. E aí nós temos duas abordagens. Você pode fazer a primeira abordagem: na ausência do perdão, o adversário fica em vantagem. Use o texto de 2 Coríntios 2, 10 e 11, quando Paulo vai dizer que quando nós não perdoamos, Satanás pode alcançar vantagens sobre nós. E quais são essas vantagens? Não sabemos, o texto não traz para nós de forma clara quais são as vantagens, mas há uma especificação do apóstolo de que sim, se não acontecer o perdão entre os irmãos, o nosso adversário terá, de alguma forma, de alguma maneira, vantagens sobre nós, sobre a comunidade de Cristo, sobre a igreja. Por que dar vantagem para o adversário? E segundo, na ausência do perdão, o homem não é perdoado. Fixe isso muito bem. Pergunte aos seus alunos, antes de você abordar esse ponto, o que eles acham que acontece se eles não perdoar? E talvez a resposta é: a pessoa que me defraudou vai ficar sem o perdão, vai morrer com a consciência pesada. Você sabia que essa pessoa pode, se ela buscou a restauração e você não aceitou, ela pode ter sido restaurada pelo Senhor e você que foi defraudado estar em pecado. Não perdoar é escolher não receber o perdão de Deus. Escute o texto. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vocês lembram da parábola do servo, não é? do credor impiedoso? Havia dois homens que deviam para o Senhor. Uma dívida altíssima que era impagável. Ele poderia trabalhar todos os anos da sua vida e os seus familiares também, por gerações eles não pagariam. O outro lhe devia 100 denários, o equivalente a 90, 100 dias de trabalho. O rei chama e perdoa este homem que tinha uma dívida incalculável. O que ele deveria fazer era perdoar o seu próximo, que lhe devia poucos denários. Porém, ele pega o seu próximo e lança-o na prisão, mostrando a insensibilidade, a injustiça, mostrando o desamor do seu coração. Por conta disso, o rei lhe chama e lhe encaminha para a prisão para que ele fosse torturado. Essa parábola ela traz para a gente algumas lições importantes, mas eu destaco o seguinte: perceba, Deus nos perdoou e a transgressão nossa para com Deus foi muito maior do que as transgressões que um pode realizar com o outro terrenamente. Se Deus nos perdoou uma transgressão tão elevada, como não perdoar poucos denários ou pequenas migalhas que os outros nos ofenderam ou nos machucaram ou nos defraudaram? Então, se não perdoar, não somos perdoados pelo Senhor. E por fim, você vai abordar os últimos 4 pontos, o último quarto ponto da sua lição, sobre praticando o perdão. E aqui é importante você trabalhar o seguinte: primeiro, o perdão possibilita recomeços. Faça o desenho, acho que simboliza muito bem uma ponte.
A ponte, ela tem essa capacidade de ligar dois lados que estão separados por um rio. O rio ele continuará, mas esses dois lados estão ligados. As cicatrizes de um machucado, de uma ferida, ela estará ali pela vida toda. O perdão não é este ato ou esta ação de amnésia, de esquecimento, mas é exatamente a compreensão do lembrar sem dor. Eu olho para os ferimentos e eu lembro e eu sei o que aconteceu, mas não há dor, porque foi curado. Então, o perdão, gente, destaque isso, ele possibilita recomeços. Casamentos sem perdão são casamentos fadados ao fracasso. Famílias onde não há perdão entre pais e filhos, filhos e pais, são famílias fadadas ao fracasso, à ruína. Por quê? Porque, gente, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, há um comentarista que fala exatamente sobre isso. Ó, lá no início da lição, o Werner vai dizer, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali há um problema. Pessoas imperfeitas convivendo juntas, machucar-se-ão umas às outras. E para que este relacionamento continue, esta amizade continue, é necessário o perdão. Se o perdão for excluído, este relacionamento é excluído. Perceba que ao eu escolher não perdoar o outro, eu escolho removê-lo da minha vida. Então veja, não perdoar pessoas, entenda a expressão no sentido figurado, é ir matando-as, porque elas não fazem mais parte da minha vida, do meu ciclo de amizade. Então, ao passo que eu vou matando essas pessoas, eu vou diminuindo o meu mundo, eu vou diminuindo os meus relacionamentos, e isso é muito doloroso. Então, perdão possibilita recomeços. E por fim, o perdão é um restaurador dos elos quebrados. Ou seja, quando você tem algo que se rompe, é necessário um elo para que ligue novamente aquilo que foi rompido. Perceba, ao escolher o pagamento da dívida por parte de meu devedor, posso perder tanto aquilo que é meu por direito, como também um abraço. Por vezes, ao irmos à procura de quem nos deve alguma coisa, a real motivação pode estar centrada no ressarcimento daquilo que é material e transitório, o que torna evidente a intenção errada do nosso coração. A melhor reconciliação é a reconciliação do abraço, do afeto, do que a reconciliação dos bens materiais. Tenha cuidado. A negligência do perdão é exatamente o estabelecimento do rompimento dos relacionamentos. Ao passo que a prática do perdão é o restaurador dos elos quebrados. Você lembra dos irmãos de José e José? Esta família foi restaurada a partir do momento em que o perdão foi estabelecido e praticado entre José e os seus irmãos. A prática do perdão, ela gera elos novamente, elos que foram rompidos. Então, sim, para a gente finalizar essa lição, sim, é possível restaurar e recomeçar relacionamentos que foram destruídos. Como? Através do perdão. Frases como, eu até perdoo, mas nunca mais me relaciono, significa que eu não entendi e eu não pratiquei o perdão. Porque o perdão possibilita novos recomeços e novos elos. Espero que esta lição tenha sido proveitosa e que de alguma maneira te auxilie na preparação da sua aula. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.